Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de religião. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. A aula de hoje se trata de uma revisão, tranquilo? Uma revisão referente ao conteúdo da semana passada. Eu espero que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo, o máximo de informações, o máximo de conhecimento, porque essa aula foi preparada com muito carinho para vocês, tranquilo? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos e o conteúdo de hoje é imanência e os seus sentidos, tá bom? Qual é a nossa frase inicial? O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, o comportamento ou as atitudes, por simples que seja, tá? Os pequenos gestos, os pequenos sinais do dia a dia é que irão, de certo modo, acumular o seu sucesso. Então, não espere que o mundo se transforme, não espere que o mundo mude. A mudança começa a partir de você. A partir do momento que você muda, eu tenho certeza que as pessoas que estarão ao seu entorno e que a mudança foi de forma positiva, eles irão também aderir a essa mudança. Então, os pequenos gestos, os pequenos esforços, não espere algo grandioso acontecer. Faça você mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que os materiais necessários, né, se tratando da revisão, caderno, lápis, borracha e caneta, não esqueça disso. E a sua água, com certeza, para acompanhar a aula aqui de religião. Procure um local de sua casa, assim, agradável, que não tenha muita interferência de barulho, né, ruído, que possa atrapalhar o seu processo de assimilação do conhecimento. Tranquilo? Então, objetivo da aula de hoje, nós temos dois. Primeiro, nós temos revisar os conteúdos da videoaula passada, por meio de um breve resumo e resoluções de questões subjetivas e objetivas. Esse é o nosso primeiro. Segundo objetivo é referente ao próprio conteúdo, tá bom? Que é analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas, filosofias de vida. Então, desde já eu passo para vocês a seguinte informação, que imanência, o conteúdo da aula de hoje, é uma teoria que surgiu lá no período da antiguidade, né, e que foi diferenciada entre imanência e transcendência por Platão, como vocês verão hoje. Essa teoria, ao longo do tempo, ela sofreu diversas modificações, diversas contribuições de diversos historiadores, antropólogos, sociólogos, estudiosos e teológicos, e hoje ela se tornou uma tradição religiosa, imanência, mas também uma filosofia de vida. O que é uma filosofia de vida? Ideias de vida, experiências de vida, tá? Então, é essa a importância da gente entender o que é imanência enquanto um processo histórico, social, cultural e, sobretudo, religioso. Tá bom, pessoal? Então, fica aí para vocês a importância já da gente estudar esse tema. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, imanente, né? Dá uma ideia de imanência, né? Imanente, pessoal, é algo mais geral, mas que está ligado de forma direta à imanência. Vejamos só. Imanente, que existe sempre um dado objeto e é inseparável dele, que faz parte de maneira inseparável da essência de um ser inerente. Então, aqui eu já consigo entender de uma noção geral o que é imanência, como a gente percebeu muito bem na aula passada. Vejam só, eu tenho a minha essência, você tem a sua essência, Joãozinho tem a sua essência, Maria tem a sua essência, Paula tem sua essência, Gustavo tem sua essência, todos que estão assistindo aqui têm a sua própria essência. A minha essência, ela é inseparável do meu corpo físico, porque ela pertence somente a mim. Isso é algo imanente e automaticamente é algo de uma imanência pertencente a mim. Significa que o meu corpo, ele é inseparável do meu estado físico, do meu estado espiritual, é inseparável da minha própria essência. Do mesmo jeito ocorre com vocês. O corpo físico, ele não se separa da nossa essência. Por isso, o que é a essência? Basicamente, o nosso comportamento, quem nós somos, como chegamos aqui, é essa a nossa essência, tá? Aí, como é que eu posso entender esse conceito trazendo aqui
para imanência, imanência religiosa? É o seguinte, do mesmo jeito que nós não conseguimos se separar, né? E na essência consegue separar de nós, significa que Deus, ou o mundo da espiritualidade, ele não se separa das coisas, tá? Ele não se separa das coisas do mundo. Isso quer dizer que Deus, ele está no mundo material, ele está no mundo mundano. Qual é o mundo mundano? O mundo do homem. Então, Deus, a divindade, a espiritualidade, né? As forças divinas, eles estão em todos os espaços, em todos os momentos e em todas as coisas do mundo mundano, do mundo físico. Conseguiram entender até aí? Ótimo, né? Revisando a semana passada. Imanência é um conceito religioso e metafísico que defende a existência de um ser supremo e divino ou força dentro do mundo físico. Este conceito geralmente contrasta ou coexiste com a ideia de transcendência. Aqui nós temos duas informações nesse fragmento. Primeiro, imanência é um conceito religioso e automaticamente filosófico, né, metafísico, que está também voltado à ideia da física, tá? Que está ligada à ideia, à noção de uma força ligada ao divino. Uma força divina que penetra o mundo físico. Então, Deus, ele penetra o mundo físico e, automaticamente, ele é inseparável do mundo físico. Eu estou falando, pessoal, isso aqui não é eu estou colocando aqui as características da teoria de imanência, tá? Dessa filosofia de vida, imanência. A filosofia imanência, ele vai dizer isso, que Deus, ele é basicamente inseparável do mundo físico. Então, ele está em todas as coisas do mundo físico. E outro ponto importante desse trecho ainda é perceber que imanência é ao contrário de transcendência. Enquanto imanência vai dizer que Deus, ele está no mundo físico, o espiritual está no mundo físico, transcendência vai dizer ao contrário, que o mundo físico está no espiritual e o espiritual está no mundo físico. Ó, vai e vem. Deus, ele consegue estar lá no mundo espiritual, mas só que ele consegue também estar cá no mundo físico, segundo a transcendência. Mas segundo a teoria de imanência, vai dizer que Deus, ele está no mundo físico. Então vejamos só o contexto histórico que surgiu essa palavra, essa teoria, tá? E como ela se desenvolveu. O filósofo antigo Platão foi o primeiro a reconhecer a diferença entre a realidade imanente e um transcendente em sua filosofia, pois ela estabeleceu a distinção entre duas realidades, uma realidade material e sensível e a outra realidade imaterial e suprassensível. Vejamos só, agora a gente vai para uma discussão filosófica, tá? O que isso quer dizer, professor? Significa que Platão, né, após um processo de mapeamento e observação, né, das coisas, ele conseguiu classificar a nossa vivência em dois mundos. O mundo material e o mundo imaterial. O mundo da realidade e o mundo da sensibilidade. O mundo da realidade é esse no qual nós estamos vivendo. É o mundo das coisas, é o mundo onde você pode apalpar as coisas, onde você pode pegar as coisas. Esse é o mundo real. Esse é o mundo da materialidade. E ele vai também classificar o mundo da sensibilidade. O mundo da sensibilidade, qual é esse, professor? Justamente o mundo dos nossos sentimentos, o mundo da imaginação, o mundo do pensamento, a tudo aquilo que a gente não consegue apalpar, tudo aquilo que a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver. A gente apenas sente. Então, nesses dois mundos aqui, refletindo essa imagem aqui, vamos analisar essas duas imagens. Aqui é o mundo material, né, ou seja, o mundo real, e aqui é o mundo imaterial, o mundo da sensibilidade. Então, segundo a teoria de imanência, né, que Platão conseguiu distinguir que existe essa diferença entre transcendência e imanência, vai dizer que Deus, que o divino, que as forças divinas, independente da qual seja, ele permeia no mundo material, nesse mundo aqui, tá? A transcendência vai dizer o contrário, que o homem, aliás, que o divino, ele está tanto no mundo material
como também no mundo da sensibilidade, como no mundo dos sentimentos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Trouxe aqui algumas frases para que vocês consigam perceber algumas imanências presentes dentro de determinados contextos da Bíblia. Deus sabe de todas as coisas. Imanência, porque se ele está em todas as coisas do mundo físico, automaticamente ele é imanente. Ele é inseparável do mundo físico. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, Senhor. Outra forma de perceber a imanência, mas esse está aqui com uma característica de transcendência. Deus está tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual, tá? E vocês sabem também que tanto a oração como também a espiritualidade são dois elementos preponderantes e importantes que vai levar o ser humano ali, pessoal, a mundo da espiritualidade, da imanência e transcendência. Algumas religiões, independente católica, politeísta ou monoteísta, o protestante, o evangélica, budista, ou se não muçulmana, vai defender que, independente da religião, a imanência, ela existe. Tá? Você não precisa ser um religioso, você não precisa ser um praticante para entender que imanência ela não existe. Tranquilo, pessoal? Porque imanência, não dentro da questão religiosa, significa, por exemplo, a minha relação com a minha essência. Lembra que eu expliquei? Está aqui, alguma dúvida vai para a aula passada. Essa pergunta foi da aula passada. Eu trouxe aqui mais uma vez para uma reflexão e que vocês consigam absorver outras informações que passou despercebido na aula passada. O que é imanência? Aqui é sobre a definição de imanência. Destaco desde já que transcendência eu irei trabalhar com vocês na próxima aula. Então, imanência. Já estão aqui, já está sublinhado, já está respondido. Professor, precisa fazer. Se você fez a aula passada, não precisa fazer. Se você não fez, faça. É a existencialidade própria do ser humano. Então, o fato de eu existir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto essência, já é uma imanência. Tá? Eu já sou inseparável do mundo físico. A partir do momento que eu se desloco, né, que, vamos pensar assim, a morte, a minha morte, aí não é mais uma imanência, né, porque eu saio do mundo físico e vou para o mundo espiritual, de acordo com o meu princípio religioso, né, de acordo com a minha religião, que, enfim, né, que no momento não interessa aqui. Mas não interessa, pessoal, quando eu falo assim, não interessa, eu apenas estou colocando a questão não é da minha religião, estou trazendo um exemplo. Se no caso eu morresse hoje, eu sou imanente, né? Porque eu pertenço aqui ao mundo físico. Mas se eu morrer hoje, automaticamente, de acordo com meus princípios religiosos, né? Enquanto pessoa, enquanto Marcos Paixão, eu vou para o mundo da espiritualidade, tá? E automaticamente o mundo da transcendência. E aqui, pessoal, aqui a primeira opção, ela está correta, né? É a condição própria da espiritualidade? Não necessariamente. Às vezes não é algo espiritual, tá? E aqui vamos, de acordo. Aí agora eu quero que vocês copiem essa daqui e a próxima também, porque é questão nova. De acordo com o que estudamos hoje, faça a leitura da afirmativa e em seguida julgue. Sobre imanência. É um conceito filosófico e ontológico que significa a presença interior de algo ou uma quantidade como parte de um ser, ou de um ser como parte dela. Imanência é geralmente aplicada nas crenças religiosas, seja politeísta ou monoteísta, para sugerir que o mundo espiritual permeia o mundo mundano, sendo frequentemente contrastada com as teorias de transcendência divina, nas quais o divino é visto como estando fora do mundo material. Então, aqui eu trago para vocês duas informações importantes. Como eu falei para vocês, é um conceito filosófico, então a partir daí vocês já entendem que é verdadeiro, no sentido de que, nesse primeiro parágrafo, é filosófico, ok, né? Faz parte do ser humano, sim. A imanência é geralmente aplicada nas crenças religiosas, geralmente. Isso, está correto. Agora, se fosse somente, estaria errado. Para sugerir que o mundo espiritual permeia o mundo mundano. Olha aqui, pessoal, que eu falei para vocês, que o mundo espiritual, ou seja, as forças divinas, permeia, né? Penetra aí o mundo mundano. Qual mundo mundano? O mundo a qual nós estamos situado, né? O nosso estado físico. E automaticamente já trago uma outra informação, que a imanência, ela vai de encontro, ou seja, se opõe à transcendência, ok? Algo no qual a transcendência, né, que vamos trabalhar semana que vem, vai dizer que o divino, a força espiritual, ela está
fora do mundo material. Está fora do mundo material. Transcendência. Imanência vai dizer ao contrário, que está dentro do mundo material. Então, eita, parabéns, quem marcou, vou até colocar aqui o ponteirozinho, tá? Quem marcou a opção verdadeira, pessoal, vamos prestar atenção, parabéns, tá? Então, a opção verdadeira, vamos para a nossa próxima. Então, vejamos só esse ponto aqui, pessoal, ó. Leia a afirmativa a seguir e julgue-a levando em consideração a aula de hoje. Nesse sentido, imanência tornou-se uma filosofia de vida religiosa, que se estabeleceu ao longo do tempo a partir de determinadas teorias que surgiram em paralelo a ela, como a teoria de Platão. Qual foi a teoria de Platão? Foi da imanência? Não. Platão criou a teoria dos dois mundos, o mundo material da realidade e o mundo imaterial da sensibilidade. Nessa teoria, ele conseguiu perceber ali a existência entre imanência e transcendência. Dessa forma, imanência se opõe à transcendência. Até aí, ok. Ao afirmar que o divino, independente da qual seja, ocupa somente o mundo material, ou seja, o mundo da realidade. Ou melhor, o mundo ao qual nós, seres humanos, ocupamos. Assim, as forças divinas estão em todas as coisas da vida física. E aí, pessoal, vamos analisar direitinho? A imanência se tornou uma filosofia de vida. Lembra que eu falei para vocês, na aula passada também? Ou seja, uma experiência de vida que, aos poucos, outras pessoas, sujeitos, indivíduos foram aderindo a esta forma de perceber e sentir a força divina. Então, se opõe à transcendência? Sim, até está ok. Automaticamente, ela se diverge da transcendência ao dizer que Deus está somente no mundo da materialidade, né? Então, parabéns que marcou a opção verdadeira, pessoal. Isso mesmo, verdadeira. Muito bem. E aqui a gente encerra nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma aula didática, bem preparada com carinho para vocês. Se permanecer alguma dúvida, pode mandar para o seu professor de religião, que ele estará disponível dentro da aula de religião. Não esqueçam disso, viu, pessoal? Dentro da aula de religião. Se sua aula é dia de segunda, mande a pergunta dentro da aula de religião. Não mande pergunta especificamente, né, na meia-noite, 1h, 2h da manhã, viu, pessoal? Vocês mandem dentro da aula de religião, tá? Que eu tenho certeza que ele estará disponível para vocês. E qualquer coisa pode mandar para o meu e-mail também, que está lá no início desse slide aqui, tranquilo? Então, não há impossíveis, mas sim provas de fogo, que só serão ultrapassadas com forças e determinação. Espero vocês na próxima aula. Lembrem sempre disso. Força e determinação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí abaixo. E, do mais, até a próxima aula. Valeu, galera!